Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos estudar a nossa 11ª lição da nossa revista, que tem como tema oração e generosidade. Antes de começar, vamos fazer uma oração, falar com o nosso Deus. Pai querido, eu te louvo, Pai, e te agradeço por esse dia, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Quero te apresentar nesse momento esta aula, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, Pai, fala aos nossos corações, que nós possamos aprender, Senhor, sobre Ti, sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Como falei, o título de hoje é Oração e Generosidade. O objetivo dessa lição, os objetivos desta lição são compreender que a responsabilidade é responsabilidade dos crentes, suprir a Igreja de Cristo, compreender que não é possível haver comunhão sem generosidade e ofertar com generosidade e alegria. O texto áureo da nossa lição é Hebreus 13:16, que diz: Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Ser generoso, né? O que é ser generoso? Ser generoso é ser liberal, é ser desinteressado, é ser abundante, é ser bom, é ser magnânimo, é ser magnificente, né? Você não se trata apenas de dinheiro, né? Aqui nós vamos estudar um pouco sobre o que Paulo fala sobre uma oferta especial que ele recolheu para algumas igrejas. Mas ser generoso, a nossa lição nos traz, que envolve mais que dinheiro, né? Envolve um cuidado de generosidade, né? É você ser bênção por onde quer que você vá. É você ser bênção para as outras pessoas. Nós somos a luz do mundo, né? Nós somos sal da terra. Nós somos representantes de Cristo. E nós estamos espalhados, não é? Cada um no seu setor de trabalho, na sua casa, na sua família, no seu meio de amizade. Enfim, cada um está espalhado em algum lugar. E somos representantes de Cristo Jesus, não é? Então cabe a nós fazer o bem para as pessoas, para todas as pessoas. E sem interesse, né? Que isso seja de forma desinteressada. Em Tiago 2,9 nos orienta a tratar todos por igual, né? Para não ter uma predileção sobre alguém por um cargo que ocupe, por um salário maior. Isso não pode existir entre nós, né? Nós precisamos tratar todos por igual. É o que Tiago nos orienta. Em Tiago ainda 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, generosidade engloba também essa questão de você fazer o que está à sua mão a fazer, né? Seja auxiliando alguém no seu trabalho, seja ajudando, seja aconselhando, seja ouvindo, seja orientando, seja ajudando financeiramente, seja ajudando com uma oração, seja ajudando com uma palavra, seja facilitando a vida da pessoa de alguma forma, auxiliando, dando suporte para aquela pessoa, não é? E o nosso Deus é generoso. Não é? Em Tiago também, 1,5, nós vemos que Tiago diz assim: se você não tem sabedoria, peça a Deus que dá de forma generosa a quem pedir. Então nós temos um Deus que é de característica generosa, né? Que cuida de nós com generosidade, que nos dá bênçãos de forma generosa. Em Efésios 1, 7, Efésios 1, versos 7 e 8 diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou generosamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Então nós temos um Deus generoso, é uma característica, faz parte de um dos seus atributos, né? E esse é um atributo comunicável de Deus, né? Deus, ele compartilha esse atributo conosco. Tem alguns atributos de Deus que são incomunicáveis, que são coisas que só Deus tem, como a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onisciência, onipresença, onipotência e a sua infinitude. Enfim, tem alguns atributos que só pertencem a Deus, que ele não compartilha conosco.
mas a generosidade é um dos atributos dele que ele compartilha conosco, né? Que nós precisamos, né? Que ele até solicita que sejamos generosos, porque somos semelhanças dele, né? Somos imitadores de Cristo. Então não podemos e não devemos ser egoístas. Precisamos decidir fazer a diferença. Precisamos decidir praticar a palavra. Decidir ser luz no mundo, né? Decidir ser generosos, fazer o bem no nosso trabalho ou por onde passarmos, né? Sermos conhecidos por pessoas generosas que ajudam, né? Que não atrapalham, que não falam mal do outro, que não jogam uma pessoa contra a outra, que facilita de alguma forma a pessoa, seja para o que for, e que também ajuda pessoas de forma com dinheiro, né? Com oferta, porque somos representantes de Cristo. E lembrando que, né? Como falei, generosidade não é só dinheiro. É facilitar a vida de alguém, né? Seja diferente. Temos que ser diferentes. Nós não somos iguais ao mundo, não é? Nós fomos comprados por alto preço. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos separados por Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos diferentes. E o mundo precisa ver em nós essa diferença. Na nossa maneira de se comportar, no nosso falar, no nosso agir, não é? Não só no nosso falar, mas também no nosso agir. Porque, como também diz em Tiago, se nós só ouvirmos a palavra e não praticarmos, nós enganamos a nós mesmos, não é? E então nós precisamos praticar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é, e ela é, a nossa única regra de fé e de prática, nós precisamos praticá-la. Precisamos entender, compreender, né? Guardar em nosso coração, pedir auxílio do Espírito Santo para aquilo que não conseguimos fazer, mas termos a decisão de fazer aquilo que está ao nosso alcance de ser feito, né? Aqui nossa lição traz que a generosidade ela combate a arrogância e a avareza. E de fato, né? Provérbios 20, capítulo 28, verso 25 diz que o cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Em Provérbios ainda, capítulo 28, no verso 27, diz assim: quem dá aos pobres não passará necessidades, mas os que fecharam os olhos para eles será coberto de maldição. Então, a Bíblia ainda nos assegura que é bênção para nós ser bênção para alguém. Quando eu decido abençoar alguma pessoa, quando eu decido suprir a necessidade de alguém, eu também serei abençoada com isso. É o que a Bíblia nos fala. Em Lucas, capítulo 12, no verso 15, Jesus fala ali da parábola do rico tolo, né? E ele diz assim: tenha cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. Qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Então, que nós possamos não correr apenas, né, atrás de riquezas terrenas. Que eu e você não se preocupem apenas em juntar tesouro para esta vida, né? Porque viemos do pó e para o pó voltaremos. E não levaremos absolutamente nada. Precisamos sim acumular tesouros no céu, né? Que a traça não destrói, nem ferrugem destrói. E ainda continuando aqui em Lucas 12, Jesus diz: louco, esta noite perderão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Porque se nos preocuparmos apenas com tesouros terrenos, com as nossas necessidades apenas a nossa, se formos egoístas ao ponto de pensarmos só em nós, não é? E quando morrermos, o que vamos deixar? Né? Qual o tesouro que deixamos no céu? O que preparamos? Para quem ficou a nossa riqueza? Para quem vai ficar? No verso 21, ainda desse mesmo capítulo, diz assim: assim é o que ajuntou tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Então é um rico tolo, aquela pessoa que se preocupa apenas em acumular riquezas aqui e não ajuda e não é generoso e não contribui, pensa exclusivamente em si, não é? E Jesus diz aqui que essa pessoa juntou tesouros para si mesmo, morreu e ficou o tesouro aqui na terra. Então aí ele não é rico para Deus. Então nós somos advertidos a não sermos avarentos e nem gananciosos,
né? Precisamos combater isso com generosidade. Em 1 Coríntios 5,11, Paulo traz uma lista ali de algumas pessoas que ele orienta até que nem comemos juntos com elas, né? Que mantemos uma certa distância. E entre essa lista, né, está o avarento. O avarento está entre essa lista que Paulo associa como pessoas que não devemos nos assemelhar a ele, né, e que devemos manter até um certo distanciamento. A psicologia diz que nós somos a junção das 5 pessoas que convivemos mais. Então, aquelas 5 pessoas que mais temos contato, acabamos pegando algumas coisas delas também. Então, por essa questão também, nós devemos manter um certo distanciamento, assim, não ter uma amizade muito próxima, né? Claro que não precisamos desprezar pessoas dessa forma e nem julgar, porque não nos cabe fazer isso. Mas, assim, não podemos ter como uma amizade muito próxima, como, né, nos espelhar, nos assemelhar a essas pessoas que são avarentos e gananciosos. E precisamos também ter a responsabilidade, né? Sabemos que o Espírito Santo de Deus nos conduz, nos modifica, entendemos que a palavra de Deus nos orienta ao que precisa ser feito, não é? Entregamos nossa vida para Cristo, sabemos que somos diferentes, que somos luz, que somos sal, e agora temos a responsabilidade, cabe a mim e a você, ter a responsabilidade de viver o que pregamos, né? De viver o que aprendemos. Essa decisão é nossa, né? Não podemos ser egoístas, não combina conosco. Nós que somos imitadores de Cristo, nós que somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, não combina conosco sermos egoístas. Em Marcos 8,34, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então você quer? Foi uma decisão sua? Foi uma decisão minha? Então agora eu tenho que negar a mim mesmo e seguir, tomar a minha cruz, a minha dificuldade de negar a mim mesmo e seguir a Jesus Cristo. Então, entendemos que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não é? Então, assim, eu tenho que me preocupar muito com o próximo. Eu tenho que me preocupar com que, assim, do jeito de fazer para o próximo que eu queria que fizesse comigo no meu trabalho, sabe? Na minha repartição, eu queria uma ajuda, eu queria alguém que me auxiliasse, que me desse um suporte, que facilitasse para mim. Então eu vou ser esse facilitador na vida de alguém. Eu queria ter alguém para confiar, para aconselhar, para me escutar, para cuidar de alguma coisa na minha vida, ter uma certa confiança, não é? Um amigo de confiança. Seja esse amigo, seja a bênção na vida da pessoa, do jeito que você queria fosse para você. Seja na vida da outra pessoa, seja generoso no trato, no falar, no cuidar, no se preocupar, em orar, né? E também em ajuda financeira, caso precise, também. Não é? Em Atos 10, a Bíblia nos fala de Cornélio, né? No verso 2, diz que Cornélio era generoso, ele fazia esmolas e orava sempre a Deus. No verso 4, ele tem uma visão e o anjo diz a ele que as orações dele e as esmolas dele subiram para a memória diante de Deus. Então, aqui nós vemos que Cornélio, ele juntava tesouros no céu, né? Porque as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Né? Então, entendemos, logicamente, que somos salvos não por obras, né? Mas Paulo nos orienta que por sermos salvos, é por essa questão que fazemos as boas obras. Não fui salvo por obra de maneira alguma, como diz em Efésios 2,8, né, de 8 a 10, diz assim: porque pela graça vocês foram salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, não, isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então tem umas boas obras, tem esse caminho que foi preparado para nós, depois da salvação. Fomos salvos pela graça e por sermos salvos, agora praticamos boas obras que já são preparadas, né? Um caminho que já está preparado, já foi traçado de antemão para que andássemos nele. Então, vemos aqui
que não se trata apenas de dinheiro, né? Dinheiro é cuidado, é generosidade. E é nossa responsabilidade suprir a Igreja de Cristo e fazer a diferença no mundo onde estamos. Não só entre nós cristãos, não só no corpo de Cristo, claro, que primeiro ali no nosso meio onde estamos, né? Na nossa família, ali no nosso corpo, no corpo de Cristo, na nossa igreja. Tem alguém necessitado? Precisamos suprir a necessidade dessa pessoa, mas também no meio em que estamos inseridos, ajudando as pessoas, auxiliando do mesmo jeito, da mesma forma que gostaríamos que fôssemos auxiliados. Em 1 Timóteo 6,18 diz assim: que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. É assim que precisamos ser. Fazer o bem, sermos ricos sim, mas ricos em boas obras, sermos generosos em dar e prontos para repartir. E em Atos 18:2, vemos que o imperador Cláudio, quando aconteceu essa fome, o imperador Cláudio decretou que todos os judeus deixassem Roma. Então esses judeus, eles retornaram todos para a Judéia, né? Chegaram todos pobres, chegaram em Jerusalém sem casa, sem trabalho, sem terra, enfim, chegaram todos pobres, né? Retornaram para Jerusalém. E em Gálatas 2:10, vemos que Paulo foi enviado, né, pelos colunas da igreja de Jerusalém. Paulo assumiu um compromisso ali e ele assumiu um propósito de que ele iria, né, para os gentios, mas que ele jamais esqueceria dos pobres que ele tinha deixado lá. Então aqui nesses relatos de 2 Coríntios vem falando aqui que Paulo está fazendo uma grande coleta, né, de oferta especial para ser enviado para esses irmãos em Jerusalém. E é dessa parte que fala aqui a nossa lição, né? É sobre isso que se trata aqui, sobre essa oferta enviada que Paulo estava arrecadando nas igrejas para ser enviadas para Jerusalém. E aqui a nossa lição fala que Paulo, ele não questionava as pessoas, assim, ele não chegou lá perguntando para que eles procurassem saber por que razão que aquelas pessoas estavam passando dificuldades. Podia ser por fatores climáticos ou perspectivas escatológicas erradas, né, equivocadas, já que eles achavam que Jesus ia vir na época deles, ou por fatores políticos. Não, Paulo estava apenas preocupado em colher essa oferta, uma oferta generosa e dada com alegria, né, não com pesar, para que esses irmãos, essa oferta fosse enviada para os irmãos que estavam passando necessidade, então, em Jerusalém. Esse texto não está falando de dízimo, aqui está falando de uma contribuição, né, uma contribuição cristã, está falando de generosidade. E fala aqui na nossa lição que o cristão precisa ser generoso, mas mas temos no nosso coração essa dificuldade de sermos assim, né? Nós precisamos ser, mas temos uma dificuldade ali quando se trata de oferta, de tempo, de me deixar um pouco de lado, de me dedicar a alguém. E às vezes pensamos, mas eu vou fazer isso e quem vai me ajudar, né? E quem que vai cuidar de mim? Eu vou cuidar das pessoas e quem vai cuidar de mim? Eu já ouvi isso por diversas vezes. Então aqui em 2 Coríntios 9, do verso 5 ao verso 15, diz assim: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me representassem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também pouco colherá, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um retribua segundo o que estiver no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. E Deus, estou no 10, e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento,
também suprirá e aumentará as suas sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em oração de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muita oração de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para com eles e para com todos. Enquanto eles oram por vocês, com grande afeto por causa do extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Então, Paulo aqui apresenta princípios que nos ajudam a nortear a nossa prática em relação ao ato de contribuir financeiramente, né? Aqui agora vamos falar de generosidade deve ser praticada com alegria. No verso 5 vemos que ele falou que havia sido prometido já a oferta, né? E ele enviou lá Tito, então, para que esta oferta esteja pronta e não com extorsão, né? Não com avareza, como diz na minha versão. Então, que essa oferta esteja preparada lá. Eles já sabiam que eles iam dar a oferta, eles já estavam prontos, mas Paulo enviou então uma equipe antes dele ir para que os irmãos entendessem que essa contribuição precisava ser feita e ser dada com generosidade, com alegria, né? Que não fosse pesado para ninguém, como diz aqui no verso 7. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem para constrangimento, nem por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Então aqui vemos que não está falando de dízimo, está falando de uma oferta especial que foi feita. É obrigado da oferta? Não é obrigado da oferta, né? Então, assim, essa oferta foi feita com generosidade, com um coração sincero, né? Elas queriam dar essa oferta. E ainda diz aqui que não era com tristeza nem com constrangimento, como a gente vê, né? Felizmente vemos por aí algumas igrejas que constrangem pessoas até que não têm condição de dar. Essa pessoa até se sente mal por não ter um dinheiro para dar para essa igreja. E não é isso que a Bíblia está nos orientando, não. Essa oferta precisa ser dada de forma não pesada, não com tristeza no coração, não por constrangimento. Mas essa oferta precisa ser dada com uma alegria. Você tem, você pode, você contribui e você fica feliz por você contribuir, por você abençoar a vida de outra pessoa. Então, como falei, isso não tem nada a ver com dízimo. Dízimo é um dever cristão, como já entendemos, não é? Aqui está falando de uma oferta especial que Paulo recolheu para esses irmãos de Jerusalém que estavam necessitados. Então, cada um deve dar segundo o que propõe no seu coração, segundo a prosperidade que o Senhor lhe deu. Porque precisamos entender que o que temos vem do Senhor, né? Nós somos mordomos das coisas que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu para administrar. Então, se eu tenho, se você tem, é porque Deus nos deu. E Deus nos deu para quê? Para que a gente possa abençoar outras pessoas, não só para benefício nosso. Como ele disse a Abraão, né? Ele transformou Abraão em uma bênção, mas ele disse: seja você uma bênção. Seja você, ser tu uma bênção. Então, Abraão era bênção na vida de outras pessoas, né? Contribuir com alegria é contribuir voluntariamente. Ninguém é obrigado a contribuir. Não como se estivesse sendo obrigado. Contribuir com alegria é ter a consciência de que é um privilégio seu compartilhar. Quer dizer, se você pode compartilhar, é um privilégio seu. É muito melhor dar do que receber. É o que a Bíblia nos orienta. Então, dar com alegria, sabendo que o Senhor te deu, que o Senhor me deu o suficiente para mim e ainda para abençoar outras pessoas. E eu tenho o privilégio e a alegria e a satisfação de poder ajudar e abençoar a vida de outras pessoas, sendo bênção na vida de outras pessoas, também de forma financeira, né? A prática da generosidade nos torna semelhantes a Cristo. Jesus entregou a sua própria vida em nosso lugar e em nosso favor. Então, entendemos aqui que
Jesus Cristo deixou a sua glória, né? Ele foi totalmente generoso ao se dar por mim, ao se dar por você na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Ele entendia totalmente o significado disso, mas ele se deu, né? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu próprio filho. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele não guardou para ele não pensou, ele não foi egoísta pensando só nele e no filho dele. Ele pensou em mim, ele pensou em você. E de forma generosa ele deu o seu filho, o melhor que ele tinha, para nossa salvação, né? Então, quando estamos cansados, é Ele quem renova as nossas forças. Precisamos entender isso, que tudo que Deus, tudo que temos, vem de Deus. Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele quer ver a intenção do nosso coração, né? Qual é a intenção do meu coração? Onde está o meu coração? O meu coração está nas minhas riquezas? O meu coração está em alegrar, em dar ao próximo, em ajudar alguém, em ser bênção na vida de outra pessoa? Ele me dá tanto, né? Como vimos aqui, ele entregou a sua própria vida em nosso lugar. Quando estamos cansados, é ele quem renova a nossa força. Quando estamos confusos, é ele quem nos dá sabedoria. Né? Em Tiago diz, Tiago, se eu não me engano, capítulo 1, verso 5, diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que ele dá de forma generosa a quem pedir. Então, quem precisa de sabedoria, você está confuso, é só pedir sabedoria, que Deus é generoso, como diz em Tiago, para te dar sabedoria. Ele te dá de forma abundante, porque Ele é generoso em dar. Quando nos sentimos sós, é a sua presença que nos conforta. Jesus foi para o céu, mas ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É um Deus que está conosco constantemente. Então, se formos observar as bênçãos e os benefícios que temos, os benefícios que recebemos, não é? E somos diferentes, porque Ele nos fez diferentes, somos semelhantes a Ele, somos imitadores de Cristo. Então precisamos agora fazer a diferença na vida de outras pessoas, da mesma forma que Ele cuida de nós, que Ele nos abençoa de uma forma tão maravilhosa, tão abundante, tão generosa. Precisamos então ser bênção na vida de outras pessoas, ajudando, auxiliando no que for preciso. Aqui continuando diz assim: quando estamos consumados, quando estávamos consumados pela culpa, foi Ele que nos perdoou. Quando estávamos perdidos, foi Ele que nos aproximou do Pai e permitiu que fôssemos adotados como filhos de Deus. Se você já aprendeu a confiar no Senhor Jesus Cristo, então já descobriu nele um amigo que jamais poderia sonhar em ter. Então, nós recebemos muita coisa. Se formos olhar o tanto que Deus nos dá, o tanto que Ele nos já abençoou, o tanto que somos abençoados, a sua misericórdia que se renova todos os dias para nós, né? Não nos dando aquilo que merecemos, e a sua graça infinita que nos alcançou, nos dando aquilo que não merecíamos e nos foi dado. Então, tanto que já recebemos, né? Um amigo, como diz aqui a nossa lição, que jamais poderíamos sonhar, que podemos contar em todas as horas, um Deus que não dorme, né? Um Deus que não é pego de surpresa, um Deus que não se assusta por qualquer circunstância, seja ela qual for. Ele sabe de tudo que vai acontecer, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele pode todas as coisas. Então, se formos olhar o tanto que recebemos, não é? Então, precisamos, assim como ele, sermos generosos e ajudar e repartir o que temos com as outras pessoas. Então, ser um doador generoso nos torna mais parecidos com Cristo Jesus, porque Ele é generoso e Ele se doou por nós. O segundo ponto da nossa lição é: a generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Então, aqui no verso de 8 a 11 de 2 Coríntios, né, que lemos, diz assim: e Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra, conforme está escrito: distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permaneceu para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia
e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça, e em tudo sereis enriquecidos, para serdes sempre generosos, o que, por vosso intermédio, produz ações de graças. Isso está do verso 8 ao verso 11. Então, precisamos entender que as nossas provisões vêm de Deus, é Ele quem nos dá. E precisamos aprender a sermos dependentes e sabermos que Deus vai suprir sempre todas as nossas necessidades. E Ele supre as nossas necessidades para que a gente possa ser bênção na vida de alguém também. Não é? A consciência de posse, da posse de Deus sobre todas as coisas, intensifica na realidade nosso relacionamento com Ele. Em Salmos, número 24:1, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que neles habitam. Então, tudo que eu tenho, tudo que você tem, vem de Deus. Nós somos apenas administradores, nós somos apenas mordomos do que Ele nos deu. Quando temos a consciência de que tudo pertence a Deus, então tudo o que está debaixo da nossa administração nos torna mais conscientes da presença de Deus. Então eu preciso entender que que tudo pertence a Deus e que eu só sou um administrador. E precisamos ser generosos, né, com as coisas que Ele nos dá, porque Ele é generoso ao nos abençoar. Então precisamos ser generosos a abençoar alguém também. O terceiro ponto da nossa lição diz: a generosidade promove a gratidão entre nós. Do verso 12 ao 13 diz: porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo Jesus, por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. Está no verso 2, 12 e 13. Então, Paulo aqui nos ensina que a generosidade promove gratidão entre nós, mas também gratidão a Deus. Né? Então, ficamos mais agradecidos um para com os outros. Isso deixa laços mais estreitos, não é? Isso nos dá mais comunhão como irmãos, um ajudando os outros, e também nos faz mais gratos a Deus, porque quem é beneficiado por essa generosidade, ele tanto vai orar por quem foi generoso com ele, como também vai agradecer a Deus por entender que tudo vem de Deus. Então, a generosidade, ela precisa ser praticada com alegria. Ela tem que ser gerada no coração de quem é abençoado, com um sentimento de gratidão a Deus, por Deus ter nos dado. Então, eu sou tão grata a Deus, que Deus me deu de forma tão generosa, que eu vou agora, com alegria, poder ser generoso na vida de outra pessoa. Então, a nossa lição nos ressalta aqui que precisamos ser generosos enquanto há tempo. Porque vai chegar um tempo que a gente vai poder dizer: nossa, aquela época eu podia fazer e não fiz. Eu podia ter sido bênção na vida de alguém e não fui. Então a nossa lição aqui nos ressalta que sejamos generosos enquanto há tempo. Para que mais para frente a gente não venha dizer: por que eu não fiz mais quando eu podia? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não contribuí mais? Isso é o que a nossa lição nos traz. Agora o ponto 4 da nossa lição diz: a generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Então, quando eu comecei também, eu fiquei pensando: o que tem a ver oração e generosidade, né? E aqui a nossa lição nos traz. Talvez agora você esteja se perguntando o que tem a ver falar de generosidade quando o assunto principal da nossa lição é oração. E a resposta que a nossa lição nos traz diz que Paulo que nos deu essa resposta. Ao final da postagem, ele escreveu no verso 13 e 14, diz assim: ao aprovarem essa ministração, eles glorificaram a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Jesus Cristo, por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor,
demonstrar uma profunda afeição que tem para vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Então, Paulo aqui está nos dizendo que quando nós somos generosos com as pessoas oram por nós. Nelas, as pessoas agradecem a Deus por termos sido generosos com ela. Então, precisamos aprender a ser generosos com as pessoas, não esperando nada em troca, né? Não vou ser generoso para Deus dar mais a mim. Eu não vou dar mais às pessoas, eu vou ofertar mais na igreja, esperando ou entendendo que Deus vai me dar mais por isso. Não, Deus não faz barganha. Deus não é uma pessoa de troca. Não, Deus não é assim. Deus não é um Deus assim. Ele precisamos dar sim por entender que ele nos deu e que não é nosso, é dele. Nós somos apenas administradores, nós somos apenas mordomos das coisas que ele nos concedeu. E ser generoso com alguém, como entendemos, como aprendemos hoje, é uma bênção para nós, porque é muito melhor você dar do que você receber. E aqui a nossa lição também nos trouxe que quando há uma generosidade na igreja, né? Claro que financeiramente nós temos, é obrigação nossa suprir a nossa igreja, né? Suprir os irmãos, as necessidades dos irmãos. É tão tal que nós temos nossa ação social na nossa igreja, não é? Para suprir as necessidades dos irmãos. E também quando somos generosos uns com os outros, sendo o corpo de Cristo como corpo, né? Provocamos também ali uma comunhão, porque ao você ajudar alguém, esse alguém reconhece a sua ajuda e certamente esse alguém vai retribuir a outro alguém com outra ajuda, porque não há ninguém tão pobre, como tem um dito popular, né? Não há ninguém tão pobre que não possa dar, não há ninguém tão rico que não possa receber, de fato é. Porque a generosidade não implica apenas em dinheiro, não é só um valor monetário, é também o que você pode fazer, o bem que você pode fazer para alguém, auxiliando, dando suporte a ele, aconselhando, ajudando, facilitando a vida do próximo. Né? E essa doação e essa generosidade ela precisa ser dada com alegria, com satisfação no seu coração, entendendo que é melhor dar do que receber. Então, quanto mais amor formos capazes de compartilhar, mais pessoas se levantarão diante de Deus para interceder por nós. Então, a nossa lição nos traz a ligação de generosidade e oração. Quando você abençoa alguém, alguém vai agradecer a Deus pela sua vida, por você ter sido bênção na vida delas. Então, quer ter pessoas que orem por você, seja generoso. Cuide de pessoas, cuide das pessoas, né? Nossa lição nos traz aqui uma pergunta. Você faz algum trabalho social? Você é engajado em algum trabalho assim que seja de auxílio às pessoas, né? De contato com as pessoas, de ajuda, de suprimento de necessidades. Então, essa é a hora é essa de você fazer. Como disse a nossa lição, faça agora. Não deixe para que depois você venha pensar, nossa, eu podia ter feito e não fiz, eu podia ter auxiliado e não auxiliei, eu podia ter ajudado e não ajudei. Essa é a hora. O momento é esse, de você ajudar e de você ser abençoado, porque abençoar alguém, porque abençoado você foi e você é muito por um Deus generoso que cuida de nós com tanto carinho. Essa era a nossa lição. Vamos fazer uma oração encerrando a nossa aula e vamos dar continuidade ao nosso culto matinal dessa manhã. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por esta aula, Jesus. Muito obrigado porque falaste ao nosso coração, nos ajuda, Senhor, a sermos generosos como imitadores teus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender a importância de doar, a importância de auxiliar, a importância de ajudar, para que tenhamos mais comunhão, ó Pai, para que tenhamos também, Senhor, pessoas intercedendo por nós, pessoas que agradeçam a Deus por sermos bênção na vida delas. Nos ajuda, Senhor, a ser bênção na vida das pessoas, não por interesse, ó Pai, mas por alegria e por gratidão, por tudo que recebemos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, bom domingo. Vamos assistir agora o nosso culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe.